Profeta Isaías, capítulo 58. Antes de lermos o texto, nós estamos, como eu disse na semana passada, e fiz aqui uma exposição, inclusive, Alan, me foi pedido, esqueci de falar, para que a gente conseguisse fazer um recorte do momento antes da ministração da ceia, quando eu faço a explanação a respeito da quaresma. E a gente coloque lá no YouTube o título Quaresma, com esse recorte do culto passado. No domingo passado eu fiz uma explicação do significado litúrgico do tempo da quaresma, na sua relação com o carnaval, e como isso tudo começa como uma festa cristã, na verdade, do calendário litúrgico cristão. Ele tinha aberto. Tá bom. Nós estamos vivendo o tempo litúrgico da quaresma, que significa um tempo de contrição, um tempo de jejum, um tempo de reflexão, que acontece nos 40 dias que antecedem a Páscoa, data onde celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por ser um tempo de jejum, eu queria aproveitar que hoje, para que nós falássemos a respeito desta disciplina espiritual, o jejum. Tem muito crente que jejua, mas jejua errado, porque não entende o significado do que significa jejuar. A maior parte dos ensinamentos que eu vi e que tenho visto serem ministrados no segmento religioso evangélico ensina errado sobre o jejum. E as pessoas não têm a consciência correta do que significa o jejum. E praticam e acabam praticando o jejum como sacrifício. E o jejum não é sacrifício. Acabam dando ao jejum a ideia, a compreensão de que o fato de eu estar me privando, do fato de eu estar jejuando, vai fazer com que Deus me ouça. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que Deus não ouve jejum, Deus ouve oração. Deus não responde jejum, Deus responde oração. O jejum é uma disciplina espiritual para a nossa edificação e para a nossa sensibilidade espiritual. A disciplina do jejum não é sacrifício. Porque se nós recebermos qualquer coisa por meio de sacrifício, já não é pela graça. Portanto, não pode ser e não pode ter o significado de sacrifício. Não é pelo seu esforço de jejuar que Deus vai te responder, ou que Deus vai ouvir, ou que Deus vai fazer algo em nossa vida. Tudo que Deus faz, faz pela graça. Qual é então o lugar do jejum na prática da vida cristã? A primeira coisa que eu gostaria de dizer, e nós já vamos para o texto, porque eu tenho outras coisas a falar a respeito do texto. Mas eu precisava antes, e quero antes, com você dar esta explanação sobre o jejum. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que dentro da teologia reformada, tem algum boom aí? Dentro da teologia reformada, existe algumas correntes, duas correntes, eu vou falar apenas duas. Uma delas diz, por exemplo, que o jejum não deveria fazer parte do nosso cardápio de disciplinas espirituais. Entendendo que, uma vez que Jesus está presente conosco, baseado nas palavras de Jesus que diz, quando o noivo está presente, eles não precisam jejuar, mas quando o noivo for tirado, então jejuarão.
Há alguém que leve a uma interpretação radical desse texto para dizer que porque nós estamos na graça, o jejum é uma prática passada do Velho Testamento e não correspondente à teologia da graça de Deus. Entretanto, eu quero tomar a liberdade de discordar veementemente desta corrente teológica reformada, porque nós vamos encontrar na prática da igreja primitiva no Novo Testamento a igreja jejuando. Nós vamos encontrar a igreja entrando em jejum e oração todas as vezes que ela estava diante de grandes desafios. A igreja jejuou e orou para eleger os primeiros diáconos, por exemplo. A igreja jejuou quando estava sendo perseguida e os apóstolos estavam sendo ameaçados. Em tantos outros momentos nós vamos encontrar o Novo Testamento e o livro de Atos dos Apóstolos relatando a experiência do jejum e a prática do jejum. Porque acontece que no Evangelho há um dado momento onde perguntam a Jesus, por que os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não? Então, esta corrente que defende não haver a necessidade do jejum, ela se baseia no fato de que os discípulos de Jesus não jejuavam. Mas a outra corrente, que é esta que eu defendo e com a qual eu me alinho, ela diz o seguinte: mas Jesus deixou claro que quando ele deixasse os discípulos, eles jejuariam. E nós vamos ver a igreja jejuando no livro de Atos dos Apóstolos. Mas qual é o objetivo do jejum? Qual é o princípio do jejum? O jejum é disciplina espiritual. Se você quer ler um bom livro e um bom ensino sobre o jejum, eu recomendo o livro que eu já recomendei daqui do púlpito várias vezes, Celebração da Disciplina, do Richard Foster. É um livro que já disponibilizamos ele em PDF nos grupos da igreja. Se alguém quiser depois é só pedir que a gente manda, eu mando para você. Celebração da Disciplina do Richard Foster. E ele fala sobre as disciplinas espirituais. E dentre as muitas disciplinas espirituais que o Foster descreve, ele fala, tem um capítulo inteiro só sobre o jejum. Uma outra obra muito bacaninha, muito resumida, e muito objetiva que li sobre jejum, recomendo se você quiser. Eu acho que você encontra também ela disponível na internet, gratuita para você baixar e ler. É uma obra do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, a Carta do Colégio Episcopal sobre jejum. Se você escrever assim no Google, você vai encontrar Carta do Colégio Episcopal Metodista sobre o jejum. E vai aparecer, é um fragmento, eu tenho esse livrinho aqui na minha biblioteca, e é muito bom. Mas deixa eu dizer a você a respeito do jejum. O jejum é uma disciplina para a nossa sensibilização espiritual. Os efeitos que o jejum provoca não são em Deus, são em nós. Portanto, o jejum é uma disciplina espiritual que nós realizamos para a nossa concentração e para a nossa disciplina do corpo, da mente e do espírito. Eu poderia falar do jejum aqui por vários aspectos, inclusive sobre o aspecto de saúde. Porque o jejum tem benefícios enormes em relação a... Aliás, hoje está na moda, inclusive, uma dieta baseada em jejum intermitente. O jejum tem benefícios enormes à saúde. No processo de desinflamação, no processo de desintoxicação do nosso organismo. No processo de limpeza. E estes efeitos que o jejum traz sobre o corpo, eles são considerados correspondentes também a efeitos que o jejum traz sobre a nossa espiritualidade. Por exemplo, o jejum é uma disciplina espiritual que ajuda bastante a quem está lidando com os seus próprios comportamentos, vícios, e a dificuldade de lidar com o domínio do seu próprio corpo e de si.
O jejum, ele nos ajuda ao disciplinamento, ao modo de nós nos libertarmos da escravidão de comportamentos. Porque no exercício de subjugar o corpo a partir de não comer e de ceder à fome, o jejum ele tem influência positiva nos esforços que nós temos de tentar controlar e resistir a determinados desejos do nosso corpo. Portanto, o jejum tem como um efeito muito positivo como disciplina espiritual, uma ação que nos ajuda no processo da santificação. Segunda coisa que o jejum produz é que na medida em que nós vamos subjugando os desejos do corpo, as vontades do nosso corpo, os apetites do nosso organismo, nós vamos abrindo a sensibilização da nossa mente para as coisas espirituais. E é por isso que o jejum não é uma prática restrita ao cristianismo. Há muitas outras práticas espiritualistas que vão aplicar o jejum como instrumento de sensibilização espiritual. Ao ponto de que em algum momento se torne até perigoso pessoas que jejuam em excesso. Eu uma vez cheguei na comunidade onde eu pastoreava, e tinha um menino que tinha acabado de se converter, e ele se converteu numa igreja pentecostal bem radical, e ele estava há dias em jejum. E eu, quando cheguei na comunidade, ele estava no meio do caminho, absolutamente descompensado, desorientado, desnorteado, não falava coisa com coisa. E aí me disseram que ele estava há dias sem comer nada. Há pessoas que fazem jejum que são perigosos à saúde, por exemplo, porque param até de beber água. Sabe, e o nosso corpo não pode ficar mais de 3 dias sem beber água. Ah, mas tem jejum na Bíblia de 40 dias e coisa e tal. Irmãos, são homens de Deus que viveram num outro contexto, numa outra dimensão de relação espiritual, e que se por algum milagre eles resistiram 40 dias sem água, é Deus que fez um milagre acontecer, mas não vá nessa, porque depois de 3 dias você corre o risco de ter problemas sérios de saúde. O jejum, então, ele nos sensibiliza espiritualmente. Por que o jejum é usado pela igreja primitiva associada à prática da oração? Porque na medida em que eles, e veja que normalmente na igreja de Atos, sempre quando eles estão clamando para tomarem uma decisão, eles jejuam. Era um instrumento de sensibilização espiritual para que eles não fossem movidos pelo próprio ego, mas pudessem estar sensíveis à voz do Espírito Santo. E esta é a grande e mais importante ação do jejum na nossa prática de espiritualidade de oração. Ele nos sensibiliza espiritualmente para que nós subjuguemos os apetites do nosso próprio ser, para que abramos o nosso espírito para as manifestações da voz do Espírito Santo de Deus. Portanto, ao jejuar, esta deveria ser a nossa consciência. Jamais a ideia de que eu estou me sacrificando para Deus responder a minha oração. Eu estou oferecendo um jejum ao Senhor. Deus não barganha. Tudo que nós recebemos de Deus por meio da oração, recebemos pelo nome de Jesus, e nós temos acesso a Deus pelo nome de Jesus, e tudo quanto pedires ao Pai em meu nome recebereis. Não é por sacrifício, não é por jejum oferecido, não é por oferta oferecida, não é por nada. Portanto, se você aprendeu que o jejum é algo que você oferece para Deus para receber algo em troca, esquece, te ensinaram errado.
O jejum é uma ferramenta de disciplina espiritual que sensibiliza a sua alma para que, ao entrar em oração, você esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus e Deus possa se revelar e se manifestar a você por intermédio da sua palavra ou por intermédio da inspiração do Espírito no seu ser. Entretanto, no Velho Testamento, já havia a prática do jejum. Já era parte das disciplinas e do culto que se oferecia a Deus o jejum. É o retorno aqui. Baixa um pouquinho do retorno. Então, o que acontece, irmãos? Quando Deus olha aquela prática de jejum daquele povo no Velho Testamento, Ele diz que aquilo não serve para nada. Então, se você quer jejuar, e eu acabei de dizer aqui os benefícios e a importância do jejum, entretanto, eu queria que você entendesse que mais importante que jejuar são as coisas que o Senhor nos diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 58. E agora sim nós vamos ao texto. Isaías, capítulo 58. Grite a plenos pulmões. Não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo, por que jejuamos se tu nem notas? Veja, o Senhor está dizendo ao profeta, anuncia ao meu povo a respeito do pecado deles. Porque eu acho que eles não entenderam. E eles se aproximam de mim como se tivesse tudo bem. Eles se aproximam de mim como se eles estivessem praticando a justiça. É uma gente religiosa que tem interesse pelas coisas religiosas, mas que não entendem o quanto o relacionamento com Deus precisa ter implicações na vida. Esse capítulo 58 é muito significativo, porque em dado momento o Senhor diz, aí eles chegam para mim e dizem assim, e por que nós jejuamos e o Senhor não ouve? E por que nós jejuamos e o Senhor não leva isso em conta? Por que nós nos humilhamos e o Senhor nem percebe? Porque Deus não está afim de gente religiosa. Deus não está interessado no teu jejum. Deus não está interessado no fato de que você frequenta igreja. Deus não está interessado no fato de que você levanta de madrugada para orar. Deus não está interessado no fato de que você vem ao culto, fecha os olhos e levanta as mãos para os céus em adoração. Se isso não tiver implicações verdadeiras de transformação na sua vida. Todas estas coisas podem ter importância espiritual, mas elas não têm nenhum significado se estiverem desconectados de uma vida onde se pratica a vontade de Deus. O que eu quero dizer é que Deus está muito mais interessado em como você agiu em casa com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos ou com seus pais esta semana, do que com o que você cantou hoje no culto. Deus está muito mais interessado em como você se relacionou com as pessoas no seu trabalho, na sua escola,
do que com o fato se você jejuou. Ou se você leu a Bíblia todo dia, porque não faz sentido esta religiosidade que não tem a correspondência com a vida. Esta gente era religiosa de verdade. Era gente, veja, o texto diz, mesmo nesse estado, ou seja, mesmo ele estando no estado de pecado, eu estou no verso 2, eles ainda me procuram dia a dia. Eles têm prazer em saber os meus caminhos. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Eles perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus. O religioso é assim, ele adora as coisas de Deus, ele ama as coisas de Deus, ele quer ler a Bíblia, ele quer estar no culto, ele quer ser o melhor religioso, ele quer fazer as coisas de Deus, e Deus não está nem aí em dado momento. E eles dizem, mas Senhor, do que adianta? Se nós jejuamos, o Senhor não atenta. Se nós nos humilhamos, o Senhor não vê. E aí o Senhor começa a responder por que Ele não vê. Por que Ele não aceita essa religiosidade. Por que não tem sentido você trazer oferta, você orar, você jejuar, você ler a Bíblia, se isso não tiver conexão com algumas coisas que Deus vai dizer aqui. Por que jejuamos? Verso 3, se tu não notas, nem notas. Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Quem primeiro denunciou a exploração do trabalho, a exploração do homem pelo homem, não foi Karl Marx, no seu manifesto comunista ou nos seus escritos. Foi a Bíblia. Quem primeiro se preocupou com justiça foi a Bíblia. Quem primeiro perguntou aos religiosos como é que eles lidavam com a materialidade, com o desejo do lucro, com o desejo de enriquecer, foi a Bíblia. E o Senhor diz assim, eu não ouço o jejum de vocês, porque quando vocês jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Vocês só olham para o próprio umbigo, vocês só querem para vocês. Uma fé que não pensa na justiça, não tem a ver com o Evangelho de Jesus. A disciplina do jejum não é para buscar qualquer interesse pessoal. Eu estou jejuando porque eu quero isso. Eu estou jejuando porque eu preciso daquilo. A disciplina do jejum é para nos disponibilizarmos para o serviço. E não uma ferramenta de autossatisfação, de se autocompletar de Deus ou das bênçãos de Deus para você. A disciplina do jejum precisa ter como prioridade o outro. O cristão é um ser que precisa viver inquieto. Não dá para dormir tranquilo. Não dá para dormir tranquilo. Quando você vê a necessidade das pessoas. Esta semana, a gente está sem carro, né? E a gente tem um carro caidinho que está quebrado, diga-se de passagem. Mas esse carro caidinho ajuda muito, que a gente entra em qualquer buraco, a gente vai em qualquer canto, a gente entra na favela, seja o que for. Mas como a gente estava sem carro, né? Quem não tem cão, caça com gato, não é isso que se diz? E a Margarete precisava, a Margarete é ministra de ação social da igreja, e tem uma família que a igreja acompanha, que alguns irmãos abençoam, lá dentro da cidade de Deus. Uma moça muito pobre, que vive numa situação muito precária.
E ela perdeu um pulmão por tuberculose. E agora está com uma pneumonia no único pulmão que tem. E ela precisava de remédio, dos antibióticos, das medicações. E precisava de mantimentos. E a Margarete providenciou isso e a gente saiu daqui na terça-feira. Viu? Terça-feira, quando eu cheguei até vir para o culto, saímos daqui, eu e Margarete. E eu falei, onde é que ela mora, Margarete? Margarete falou, ali na Edgar Werneck, perto da linha amarela. Eu imaginei que eu ia pegar ali na Cidade de Deus, Edgar Werneck, na beira da pista, na linha amarela. Eu fui com a minha moto, uma Harley Davidson. E quando chegou lá na Edgar Werneck, Margarete, entra aqui. Falei, até onde? Até o final. E entra até o final. Chegou no final, dobra a direita. Falei, até onde? Até o final. Até o final. Quando chegou no final, tinha um beco. Agora entra no beco. E a gente foi lá dentro. A nossa vida não serve para Deus se ela não servir ao outro. A nossa religiosidade não serve para Deus, o nosso jejum não serve para Deus se ele não servir ao outro. Eu não posso ter um bem caro como a minha motocicleta, custa um pouquinho caro. E viver a minha vida como se ela fosse só para mim. O que nós temos tem que estar a serviço do reino de Deus. No outro dia mesmo, o presbítero Ronildo me fez essa pergunta. Pastor, só foi lá dentro da Cidade de Deus com essa moto? Eu vou entrar onde eu tiver que entrar, irmãos. Porque Deus não está interessado em quanto eu prego, o quanto eu oro, o quanto eu jejuo, se a minha vida não puder estar a serviço do reino de Deus. Se a sua vida não pode estar a serviço do reino de Deus, se os bens que você tem não estiverem a serviço do reino de Deus, se a tua casa, se o teu carro, se a tua saúde, se o teu tempo não estiver a serviço do reino de Deus, não interessa o quanto você jejue e ore. Isto não tem significado para Deus. Por que o Senhor não leva em conta? Porque no dia que vocês jejuam, vocês só cuidam dos seus próprios interesses, oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam, apenas para discutir e brigar e bater uns nos outros. Para que serve o seu jejum? Para que serve a sua espiritualidade? Para que serve você vir à igreja? Se a sua casa é um inferno, se o seu lar é um inferno, se você vive brigando, contendendo, discutindo, em litígio com as pessoas. Se você vive arrumando problema no trabalho. Se você vive metido em alguma treta. Para que serve esta espiritualidade? Não serve para nada. E o Senhor está dizendo, eu não dou conta do jejum de vocês, eu não atento para o jejum de vocês, porque quando vocês jejuam, vocês não param de brigar, vocês não param de discutir. E esse tipo de religião não serve. Ainda no verso 4, jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num dia você se humilhe, que incline a cabeça como um junco, que estenda debaixo de si pano de saco e de cinza? É isso que vocês chamam de jejum? E dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça
Desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Comunista, diriam alguns. Isaías estaria classificado hoje como um comunista desses. Porque ele está dizendo a respeito de justiça. Será que não é que também que vocês repartam o pão com os famintos? Recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Que tipo de religião você vive? Olha o que acontece, irmãos, quando nós praticamos a justiça. É muito mais poderoso do que qualquer jejum. Olha, então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, gritarão por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Eu me lembro que uma vez eu ouvi um testemunho, é muito triste quando a gente vê as pessoas se perderem no meio do caminho, né? Mas no começo da sua caminhada, no começo do seu trabalho com as crianças da rua, eu ouvi um testemunho lindíssimo da Flor de Lis, esta que está presa por assassinato e uma série de outras coisas. Mas muitos anos atrás, esta mulher não era esta que está aí. E eu lembro que ela falou de ter recebido um diagnóstico de câncer. E ela disse que olhou para Deus e disse, Deus, eu não tenho tempo para ter câncer. Eu tenho que cuidar destas crianças. Eu tenho que buscá-las na rua. Eu tenho que ajudá-las. Eu tenho que abrigá-las. Eu tenho que alimentá-las. Eu tenho que vesti-las. Eu não tenho tempo, Senhor, para ter câncer. E ela foi curada, milagrosamente, por Deus. E quando eu leio esse texto, eu digo e vejo o Senhor dizendo, se você praticar a justiça, então a sua luz romperá como no alvorecer e a sua cura brotará. Deus há de prover a vida daqueles que vivem para servir. Deus há de prover a vida daqueles que vivem para servir. Deus há de cuidar daqueles que cuidam. Deus há de fortalecer. Deus há de sustentar. Deus há de ajudar aqueles que ajudam. Ah, é a teologia da retribuição? Não, não é uma regra, irmãos. É claro que gente boa também sofre, gente boa também morre, gente boa também tem câncer, gente que faz o bem também passa por coisas ruins. Mas eu quero dizer a você que as coisas acontecem aos bons e aos maus, aos justos e aos injustos. Mas há uma promessa bíblica que diz que se você é alguém comprometido com a justiça, Deus há de cuidar de você. No verso 9 diz assim, então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça, a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia.
O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Aleluia! Haverá uma fonte fluindo de você, irmãos. Haverá sempre cuidado e provisão de Deus fluindo sobre a sua vida, porque Ele sabe que a sua vida abençoa muita gente. Deus não derrama fontes num poço. Sabe, um poço que retém as águas. A gente sabe que a gente não pode deixar água parada. Água parada é sinônimo de doença. Água parada apodrece, água parada gera mosquito, gera doença. Água parada não é bom. Se você estiver perdido num deserto, numa floresta, e tiver uma poça de uma água parada, não a beba. Porque é uma probabilidade muito grande de você adoecer. Mas se você não encontrar um rio de águas correntes, ali você encontrará uma fonte de vida. O texto diz: então, vocês serão como um jardim regado, vocês serão como um manancial cujas águas nunca secam. Nunca secam, porque as pessoas hão de serem abençoadas pela sua vida. Você quer o segredo de uma vida abençoada? Não é dar dízimo. Você quer o segredo de uma vida abençoada? Não é jejuar muito, orar muito. O segredo de uma vida abençoada é que a sua vida abençoe. Se a sua vida abençoe, ela será uma vida abençoada. Quando Deus chamou Abraão e prometeu abençoar Abraão, e disse que ia abençoá-lo, e que ia deter e reter toda a maldição contra ele, o Senhor disse que tem um princípio para que isso acontecesse, porque em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando perguntaram a John Wesley, é possível que um cristão possa enriquecer? John Wesley respondeu: ganhe quanto mais dinheiro você puder ganhar, para que você tenha tanto mais quanto para repartir. Portanto, não é uma vida que retém, é uma vida que entrega, que doa e que dá. E Deus há de abastecer uma vida assim, com bênçãos materiais, com bênçãos espirituais, quando você vive para abençoar alguém. Vocês reconstruirão, eu estou no verso 12, vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e vocês serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Veja que coisa profunda, irmãos. Vocês vão reparar as brechas. Vocês vão consertar os caminhos tortos. Vocês vão reparar as veredas, para que o país se torne habitável. O Senhor está dizendo que o seu povo nesta terra tem a capacidade de tornar este mundo um lugar melhor. Existe um evangelho que tem um olhar pessimista do mundo, que tem um olhar que não só se conforma, como aposta na tragédia, na desgraça, na degradação do mundo e das suas estruturas. Eu não faço parte deste evangelho. Eu creio no evangelho onde o povo de Deus foi levantado nesta terra para ser sal da terra. Sabe o que significa ser sal da terra? O sal era um instrumento, o único instrumento naquele tempo que era capaz de deter o apodrecimento de alguma coisa, de alguma comida, de algum alimento.
A igreja foi levantada nesta terra para impedir que este mundo apodreça na velocidade que ele apodreceria se nós não estivéssemos aqui. Entretanto, se nós estarmos aqui, não significa fazer diferença neste mundo e consertar as coisas que estão quebrando. Então, para que servimos nós? É o que o Senhor pergunta. Para que servimos nós? Para nos reunirmos aqui domingo de manhã? Para fazermos eventos e nos alegrarmos com eles? Para vivermos buscando coisas que têm a ver com a nossa satisfação? É para isso que servimos? Verso 13, se vigiarem os seus pés para não profanarem o Shabat, o sábado. Não significa o dia de semana, sábado, mas o Shabat. Se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia. Se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra. Se guardarem o sábado não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. E eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. E esta é a última coisa. Deus quer um Shabat que rompa com o ciclo materialista da vida. Sabe, gente que não tem tempo para nada além de querer ganhar dinheiro e pagar as contas, sabe? De domingo a domingo. E não consegue parar para disponibilizar a vida para a família, para os filhos, para o próximo. Gente que nunca pode, nunca tem tempo, está sempre ocupado, cuidando da própria vida. Esta religião não serve para Deus, irmãos. Onde está o Shabat? Onde está aquele tempo da sua vida onde você vai dizer, eu separei este momento da minha vida para disponibilizar para algo para além de mim? Para algo que não esteja restrito a cuidar de mim, da minha vida, do meu dinheiro, do meu salário, do meu ganho, do meu sustento, do meu pão. Quando vocês entenderem que é preciso um Shabat, que é preciso um tempo para ser para além de você, para ser do Senhor, para o Senhor e para aqueles que Deus colocou ao seu lado, então, quando isto acontecer, eu farei você cavalgar sobre os altos da terra e sustentarei você com a herança de Jacó, seu pai. Porque a boca do Senhor o disse. Amém. Promessas de Deus, e elas se cumprem. Porque a boca do Senhor o disse. Então, se você quer fazer jejum no tempo da quaresma, faça do jeito certo. Mas para além de fazer do jeito certo, viva a vida do jeito certo. Porque se o tempo da quaresma nos leva à contrição, que hoje seja dia de arrependimento para você. Que hoje seja dia de você parar e repensar a sua agenda, repensar suas prioridades, repensar a exclusividade com que você está se gastando apenas por si mesmo e não está entendendo que Deus há de prover a você quando você, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Deus abençoe você em nome de Jesus.